Que bênção, né? Lucas capítulo 6. Versículos de 27 a 36. Hoje vocês vão ver de óculos, eu esqueci de botar a noite em casa. A noite tem um recurso, né? Você aumenta a letra, aí você não precisa usar óculos, né? Hoje vocês vão ver de óculos, de velhinho. Lucas capítulo 6, de 27 a 36. Está no slide, se você quiser acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam, e se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija o que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Surpreendente amor de Deus. Vamos orar. Fala conosco, Pai, mais uma vez, no término dessa jornada que nós começamos. E como foi dito aqui, que o Senhor nos faça realmente aprender a amar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sinceramente, essa campanha para mim passou muito rápido. Não sei se para vocês, mas para mim foi muito rápido. E o meu sentimento é aquele sentimento do gostinho de eu quero mais, quero ouvir mais, eu quero conhecer mais. Mas eu prometo para vocês, ainda a gente tem alguns meses para falar sobre amor, e a gente ainda vai falar alguns domingos sobre o amor. Nessa campanha a gente foi desafiado a amar como Jesus, nós fomos desafiados a nos comunicar com o nosso coração, nós fomos desafiados a julgar na palavra, nós fomos comunicados a servir ao outro, e hoje nós vamos ser desafiados a como tratar o outro. Aliás, se você não veio de manhã, se perdeu. Uma delícia aqui, um momento ímpar. Se você tem Facebook e viu lá, se você não tem no Facebook, você viu algumas fotos. Um momento ímpar aqui hoje de manhã. E eu confesso, irmãos, que quando eu me deparei com o texto dessa semana e eu comecei a fazer pesquisas, eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso porque se até agora eu achava que todos esses ensinos me levavam a mudanças, agora então eu me sinto nocauteado. Esse é o meu sentimento. O sentimento de que assim, eu não sei nada, eu preciso aprender muito mais. Mas eu quero voltar para o texto, e a partir do versículo 17, se você está lá com a sua Bíblia aberta, em Mateus capítulo 6, nós vamos ver um resumo que o evangelista faz dos últimos trechos do Sermão do Monte, que foi proferido lá em Mateus, a partir do capítulo 6. Os comentaristas dizem que, além de resumir o sermão, na verdade o que se observa é meio que uma sequência que o evangelista fez
diante da sua escolha. Porém, o que Mateus faz aí o que Lucas faz é se aprofundar mais do que Mateus, como se ele quisesse não só alcançar aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, mas que ele quisesse que essa mensagem ultrapassasse e chegasse a outras pessoas. Na verdade, olhar para esse texto me faz lembrar aquilo que eu ensino muito aos casais quando a gente faz o pré-nupcial. Me faz lembrar da nossa necessidade que nós temos como pessoas que mantêm uma relação amorosa. E numa relação amorosa, eu sempre ensino isso aos casais, e a gente ouve muito se falar, né? Que a gente não pode cair no dia a dia naquela monotonia, naquele sentimento de sempre acontecer a mesma coisa. Então eu digo assim para os casais: você precisa, para que a sua relação, para que o seu amor continue, você precisa surpreender. E a surpresa trará sempre a visão que nós podemos viver ainda mais intensamente uma relação de amor. A relação de amor precisa ser cercada de surpresas. E quando eu olho para o texto de Lucas, na verdade eu vejo essa descrição de Lucas em relação ao amor no texto. É como se Lucas mostrasse para nós uma maneira diferente da gente amar. E eu quero fazer 2 destaques na maneira como Jesus nos ensina a surpreender nesse processo de amor. Primeiro destaque é: surpreenda fazendo além do previsível. Presta bem atenção, surpreenda fazendo além do previsível. E você já deve estar aí julgando o seu pastor e dizendo assim: mas surpreender não é fazer uma coisa além do previsível? Claro que é, mas olha só como Jesus fala. Versículos 32 a 34, Jesus diz as seguintes palavras: que mérito vocês terão se vocês amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que o amam. Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Olha só, pensa num casal apaixonado. O marido ou o homem vai fazer uma surpresa para a mulher, ou ele tenta surpreender a mulher. O que é, na maioria das vezes, porque tem exceções, tá? Quando a gente quer surpreender uma mulher, a gente faz. A gente compra flor, gente. Não é isso? A maioria das vezes a gente compra flor. É uma surpresa, não é? Claro que é uma surpresa. Mas essa ação, não me leve a mal, por favor, ela é o que eu vou chamar de trivial. Mesmo que você não dá à sua mulher um ramalhete de flores há muito tempo, e se você aparecer com um ramalhete de flores para ela vai se sentir surpreendida sim. Mas você há de convir comigo que essa surpresa é uma surpresa que a maioria dos homens fazem, é trivial. Agora vamos pensar um pouquinho, isso é segundo minha linha de raciocínio, pode ser que você entenda diferente. Se você estiver passeando com a sua companheira e juntos ela avistar lá no alto de uma montanha uma flor linda, sozinha lá, e falar assim: nossa, que flor linda! Aí você sair rapidamente, colocar o seu instrumento de escalação de montanhas, subir aquela montanha,
ir lá pegar a flor, voltar e dar a flor para a mulher e dizer assim: amor, eu te amo. Diz para mim se o impacto não vai ser diferente. Está além do trivial. Então, é esse o que eu entendo o sentido de Jesus quando ele escreve essas palavras segundo o evangelista. Ele começa dizendo assim: olha, eu estou dizendo a vocês, lá em Lucas, nos versículos de 27 a 30, ele diz assim: eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Se alguém lhe bater na face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Sabe como eu estou enxergando essas palavras de Jesus? Como se ele estivesse caçoando da gente, como se ele estivesse zombando de nós e das pessoas daquela época também, que as suas palavras são de exaltação ao que nós rejeitamos e de desprezo ao que o mundo admira, ao que as pessoas admiram. Eu quero fazer você entender um pouquinho mais o texto e o sentido do texto, porque nessa época nós precisamos lembrar que o povo estava sobre o domínio do Império Romano, e viver nessa época não era tão fácil assim não, ainda mais sendo judeu. O povo era explorado por todo um sistema político, social e econômico. O povo, além disso, tinha com eles os escribas e os fariseus, que a gente já falou deles, que gostavam de jogar um peso da religião nas costas do povo. Por isso as palavras nos versículos de 20 a 26, Jesus começa lá encorajando os pobres, criticando os ricos, os falsos profetas, ou seja, em outras palavras, meio que consolando aquele povo que estava sendo explorado. E qual que seria a reação das pessoas que moravam lá naquela época? Natural. Ué, se esse povo me odeia, me explora, naturalmente eu vou fazer o quê? Eu vou dar o tronco na mesma medida. Eu vou odiar, eu vou rejeitar, e eu vou fazer aquilo que eu puder fazer para o outro não se sentir bem. E ainda Jesus completa mais à frente no texto que eu acabei de ler. Ele fala assim: amar quem te ama é muito fácil. Agora ame aquele que não te ama, aquele que te explora. Ame aquele que te dá um tabefe no rosto. Ama aquele que pega dinheiro emprestado, fala que vai te pagar, mas não te paga. Já viveu isso? Diz meu sogro, e ele dizia, agora eu descobri, baseado no texto, ele falou: quando você emprestar, você não empresta, você dá. Se você receber de volta, beleza. Se você não recebeu, você deu. Não é fácil. Todos os pedidos que Jesus faz são contrários à nossa natureza. Imagine como o seu opositor reagiria se você devolvesse a ele atos de amor ao invés de ódio e de ira. Imagina o seu irmão de casa. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu quebrava o pau com a minha irmã, né? A gente tem uma fase da nossa infância, se a gente tem irmãos assim muito próximos, a gente briga. Imagina se a Esther viesse para mim e me enchesse de raiva e eu devolvesse para ela um abraço e um beijo. Imagine como seria isso. Vale a pena lembrar que o sentido do texto está em uma única expressão. Jesus usa todos esses exemplos de dar o rosto, o outro lado do rosto, de dar
e não emprestar, mas ele usa um único sentido. E o sentido é: quando alguém te fizer algum mal, não deseje vingança a ele. Quando alguém lhe tirar algo, surpreenda-o. E ao invés de tentar se vingar, que é a nossa reação natural, dê ao seu opositor a condição dele se tornar alguém diferente. Já ouviram aquele ditado que diz: ódio gera ódio, raiva gera raiva, briga gera briga? O que Jesus está propondo é exatamente o contrário. Se alguém vier brigar com você, não briga com ele, porque quando um não quer, dois não. Esse é o sentido do texto. Surpreendente, não é? Além do trivial, não é? Isso que Jesus está dizendo. O mandamento de Jesus de amar os seus inimigos tem um fundamento, tem um fato. O fato é de que se eu sou um servo de Jesus Cristo, eu preciso construir em mim o caráter de Jesus. O amor ao inimigo é uma característica de Deus, porque todo homem se tornou inimigo de Deus quando se tornou pecador, ou quando pecou. E qual foi a ação de Deus ao pecado? Amar, dar amor, demonstrar amor. Por isso, quero te dizer uma coisa: você só não vai reagir assim, ou você só vai reagir segundo aquilo que Deus tem colocado para você, se você estiver cheio do poder do Espírito Santo. Porque humanamente nós vamos sempre revidar, mas enquanto estivermos tomados, cheios do poder do Espírito Santo, nós vamos conseguir simplesmente não nos vingarmos. Já ouviu falar de um homem chamado Clemente de Alexandria? Viveu muito tempo atrás. Ele escreveu a seguinte frase. Aliás, a frase está aí. Vamos ler juntos? O mandamento que devemos amar os inimigos não significa que devemos amar a maldade, ou a impiedade, ou o adultério, ou o roubo, mas sim amar, apesar de tudo, o ladrão, o ímpio, o adultério, sim. Adúltero. Não. E como criaturas de Deus, somos todos pecadores, todos passíveis do amor. Então, para resumir, nós precisamos entender o seguinte: o mandamento de Cristo a respeito do amor ao inimigo, ele precisa ser entendido no contexto geral da Escritura, como amor revelado e sagrado, vindo de Deus, que também é capaz, deixo bem claro, de punir quando necessário. Mas isso nós já estudamos, não pertence a nós fazer, mas sim a Deus. Surpreender é o caminho. Então, quando você for desafiado, irritado, responda simplesmente com talvez o seu silêncio ou com um gesto de que o outro merece condições de se recuperar diante da situação. Outra maneira que Jesus faz destaque aí no texto de surpreender é a que inaugura o texto dessa semana, o versículo, dessa semana, e diz assim: surpreenda fazendo com o seu próximo como faria você. O versículo é: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles.
temos aí palavras de Jesus, mas se a gente procurar se informar, a gente vai ver que essas palavras necessariamente não eram de Jesus. Elas são conhecidas como regra de ouro. Esse conceito é encontrado em várias religiões e em várias culturas. Depois, quando você estiver lá na sua casa, vai no Google, na sua casa, não precisa usar aqui a internet agora, vai no Google e faz uma busca rapidamente, e você vai ver que essas palavras vêm do budismo, vêm do islamismo, vêm do hinduísmo, vêm do judaísmo, vêm em outros escritos mais antigos e mais velhos, vêm do confucionismo. A pergunta é, mas o reconhecimento da verdade dessas palavras em outras religiões ameaçam como sendo uma palavra divina? Não, porque Jesus usa do texto, do provérbio, para colocá-lo dentro do conceito do cristianismo. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: o amor às vezes não é recíproco. Ou seja, o fato de você amar alguém não necessariamente será um ato de que o outro vai devolver o amor. Mas como cristãos, nós precisamos entender que o amor precisa ser sacrificial. Lembra daquilo que a gente conversou hoje de manhã? Se você doa, você tem que doar-se sem esperar que os outros se doem a você. E você há de convir comigo que sozinho, mais uma vez, a gente não tem essa capacidade. Este é um dos diferenciais quando a gente pega essa regra de ouro e aplica dentro do contexto do cristianismo. Porque, mais uma vez, é revestido do poder do Espírito Santo que eu consigo olhar para o meu próximo de maneira diferente. Porque humanamente eu não consigo caminhar. Mas Lucas 18, 27 diz uma palavra importantíssima. Vamos ler juntos? Jesus respondeu o quê? Aquilo que talvez você esteja achando impossível, Deus está dizendo para você: comigo isso se torna possível. O que você não pode fazer por meio de força própria, você pode fazer por meio da força que Deus pode te dar para fazer. Jesus nos deu essa ordem, não foi para desencorajar a gente, mas para a gente confiar que se nós estivermos revestidos do poder dEle, do novo mandamento dEle, nós vamos conseguir viver essa regra. Olha só lá o que diz o versículo 35 de Lucas capítulo 6. Vamos ler juntos? Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os gratos e maus. Quando eu começar a agir dessa maneira, eu tenho uma recompensa. A recompensa de eu ser conhecido como filho do Altíssimo. A recompensa em viver como Deus quer que eu viva. E a parte dessa recompensa de você viver como Deus quer que você viva, talvez você já comece ou já começou a experimentar aqui. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: ela é pequena diante daquilo que você vai experimentar na eternidade. Quando nós vivermos a maneira de Deus, os nossos relacionamentos se tornarão evidentes aos que estão ao nosso lado. Estão lembrados aqui dos testemunhos do início? Da irmã Sandra e do Lili? As pessoas precisam olhar para nós diferentes e enxergar em nós pessoas diferentes,
O mundo precisa nos ver como seguidores de Jesus. Seguidores esses que agem em relação ao amor, até com seus inimigos. Observe como Jesus termina o texto lá no versículo 36, ele diz, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Jesus mais uma vez nos diz, em se tratando de relacionamento, que nós não podemos modelar os relacionamentos da nossa maneira. Nós não podemos idealizar os nossos relacionamentos como nós queremos. Eu não devo pensar em como eu quero ser tratado, mas eu devo seguir o exemplo de Deus e tratar os outros como Cristo tratou. Como eu gostaria de ser tratado. Estão lembrados que um dos domingos aí eu contei que estava entrando lá no prédio da minha mãe e falei bom dia e ninguém respondeu? Eu fiz a minha parte. Eu tratei como eu gostaria que as pessoas me tratassem. Eu saí sentido porque a pessoa não me respondeu, mas hoje eu entendo que eu fiz a minha parte. Este é o sentido do texto. Quando Jesus fala de misericórdia, sabe o que me vem à mente? A misericórdia de Deus para o ser humano. E sabe qual foi a misericórdia que Deus deu para o ser humano? A oportunidade do ser humano estar com Deus para sempre. O que a gente chama aqui na igreja de salvação. Portanto, se alguém me persegue, eu vou tentar de alguma maneira dar oportunidade a esse perseguidor de salvar-se da possibilidade de perseguir. Como Jesus fez. Aí está a regra de ouro. Eu vou fazer o outro o que vivo em mim. E o que eu vivo em mim é o poder de Deus, é a ação de Jesus, é a vida de Jesus. Isso vai surpreender o outro. Isso vai gerar condições de tratarmos os nossos próximos como a nós mesmos. E vem cá, isso é difícil, hein? Ontem a gente estava arrumando as cadeiras aqui, estávamos um grupo de pessoas, e eu ficava, essa campanha não adiantou nada. Porque, se você reparar, nós estamos viciados em pecado. E não é só as pessoas, não, eu também digo que eu também. A proposta do início foi: se coloque como vaso quebrado e deixe Deus te reconstruir. Como no começo nós vimos, nós estamos hoje surpreendidos novamente pelo desafio de mudarmos. E se a gente quer viver o amor de Deus dessa maneira, nós precisamos fazer além do previsível, fazendo ao próximo aquilo que gostaria que fizessem a nós. E só tem duas possibilidades disso acontecer, segundo o meu entendimento. Primeiro, alguém precisa abrir um caminho para você. Alguém precisa te capacitar. E eu quero dizer para vocês que esses 30 dias capacitaram vocês. Vocês já sabem o que precisam fazer. Segundo, você precisa dar passos de decisão. Pensa comigo o seguinte: você pode ter um bilhete pago, você pode estar na porta do avião com destino à África, mas você só vai chegar lá na África quando você der um passo para entrar no avião. E hoje o que Deus está te desafiando é você dar o seu primeiro passo. Deus está te desafiando você se permitir surpreender-se. E eu quero terminar com as instruções de Paulo à igreja de Filipos e à igreja do Senhor Jesus Cristo, que diz as seguintes palavras: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito,
alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, e nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e com tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu termino esta campanha desafiando você a pôr a sua salvação em prática. Ame ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a você mesmo. Deus abençoe. Boa noite, eu me chamo Davi Garneau e hoje eu vou falar de amor. Eu tenho um pastor romântico e amor faz parte do meu dia a dia. Vejo todas as noites casais apaixonados, repletos de carinho e harmonia. Mas não é desse tipo de amor que hoje eu quero falar. Vou falar do amor que aprendi na campanha 30 dias aprendendo a amar. Franchement, como poderia ensinar amor a um francês? Que tipo de amor é esse? Parece uma tarefa difícil, mas ouçam bem, porque de fato um novo e verdadeiro amor eu aprendi. Aprendi o amor de uma pessoa que deu sua vida por mim quando nem mesmo eu conhecia. Mas desde o ventre de Michel Ribéry, tudo de mim ele sabia. Esta pessoa é Jesus, um homem de paz, repleto de luz. E ele disse para mim: querido Davi, você é meu amigo e eu te quero bem, mas da mesma maneira que eu te amo, você deve amar os outros também. E esse amor que ele tem por mim não é da boca para fora, é um amor que se preocupa comigo a todo momento, a toda hora. Então, a partir do primeiro dia da campanha, independente da maneira como os outros vinham me tratar, eu lembrava das palavras deles e a toda eu comecei a amar. Mas, chérie, o amor é como uma semente que precisa ser cultivado para que vire uma grande árvore de fruto suficiente. Então, se você ser educado, se fizer coisas boas, se tentar ajudar os outros, estará cultivando o amor e sendo um bom anfitrião. E terá sempre palavras doces, porque a boca fala o que está cheio do coração. Mas, vejam bem, mademoiselle, jeune garçom, nem todos nesse mundo são bons. Às vezes as pessoas tropeçam em palavras e agem de forma grosseira, mas não entre no ritmo delas. Não faça nenhuma besteira, porque outra lição do meu amigo me foi ensinada: não julgue ninguém para que não seja julgado. Você apontar o dedo dos outros não é sinal de amor. Pode magoar profundamente e ainda guardar rancor. Então, se você quiser ajudar os outros,
precisa amar, sem julgar. Sabe, Jesus é um amigo de uma fonte inesgotável de bons conselhos. Eu agradeço à Igreja Batista do São João por ter o prazer de conhecê-lo. Sabe, em meu bistrô já entrou todo tipo de gente, desde os mais ricos até os mais pobres. Mas aprendi que dinheiro nenhum te torna um nobre. Não adianta você ser rico e famoso se o amor de Cristo em seu coração não habitar. O máximo que irá conseguir é uma porção extra de caviar. O verdadeiro amor existe naquele que quer sempre servir. Jesus é filho de um rei, mas é humilde. Isso mesmo eu vi. E dia após dia eu fui aprendendo, trabalhando, me esforçando para amar. Parece uma tarefa difícil, mas basta agir como quer que os outros ajam com você. Eu sei, nem sempre as pessoas fazem o que nós queremos, mas só vai ficar tudo bem. Jesus passou a vida amando, você pode amar também. Eu tenho que voltar para o meu bistrô, mas antes quero fazer algo com vocês. Então, eu preciso de sua colaboração. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Repita comigo essas palavras. Bonjour, mon cher ami. Estou muito feliz de ver você aqui. Saiba que é importante você estar aqui comigo. Mesmo você não sendo assim tão bonito. Não me importam as suas diferenças, nem os seus defeitos. Porque eu quero o amor de Cristo, o amor perfeito. E saiba que se na dificuldade você se encontrar, eu estarei aqui disposto a te ajudar. Porque foi Cristo Jesus que me ensinou a te amar. Magnifique, magnifique, magnifique. Merci à vous et que Dieu bénisse. Obrigado a todos e que Deus os abençoe. Vou voltar para o meu bistrô. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Estamos todos aqui.
Gente, eu queria desejar a todos uma grande semana, que o Senhor possa encher o coração de vocês de amor. E o pastor hoje não vai até a porta, tá? Mas se você precisar de alguma coisa, você pode me procurar. Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma grande semana. Que o amor de Deus, nosso Pai, Salvador e Redentora do nosso Senhor Jesus, as doces comunhões e consolações do Santo Espírito de Deus, estejam com essa igreja, com o povo do Senhor pela terra, de hoje para sempre. Amém e amém. Vão na paz. A cantina hoje, ela vai funcionar aqui do lado, tá? Então você tem acesso aí bem fácil à cantina. Vão na paz. Deus abençoe.